Bem, aí a gente pode, né, usar essas fórmulas também para as modulações comportadoras, as ASK, PSK e FSK, que foram vistas também anteriormente, né, que a gente tem aqui a SK aqui em cima, PSK aqui em meio, depois FSK aqui embaixo. Então, o que é que a gente precisa é calcular aqui os valores de EP, EQ e EPQ e jogar naquela fórmula. Então, aqui a gente tem aqui o caso do PSK binário, caso do modulação em fase, né, que você pode transmitir esses dois sinais, um sinal para o bit 1, um sinal para o bit 0. Observe que aqui a gente tem um é o negativo do outro lá, porque tem essa equivalência lá do PSK com a sinalização polar. Então, a gente pode chamar o, o, é, o pulso aqui de P de T, né? Então, como aqui você observa que um é o negativo do outro, então é isso aqui é equivalente à sinalização polar. Então, na sinalização polar, você tem o que? O limiar ótimo é o zero, você está comparando com o zero. E nós temos ainda aqui o EP, né? É, a energia desse primeiro vai ser igual à energia desse segundo. E para calcular essa energia, tem lá que fazer as contas de energia, né? Você pega o sinal lá, eleva ao quadrado, a gente vai ter um fator 2, você vai ter o P' ao quadrado aqui, né? Vezes esse cosseno ao quadrado. E que se você estiver considerando que a frequência FC vezes o TB é muito maior do que 1, a integral desse quadrado, né, ela de 0 a o valor TB, ela vai ser a mesma coisa que a integral de 0 a TB do P' ao quadrado de T. Então, a gente vai ter, né, se essa condição for válida, o EP, a energia de tudo, vai ser a mesma coisa que a energia do P', que é o que aparece aqui dentro. Então, a gente vai ter isso como válido, né? E a probabilidade de erro, e joga na expressão, né? Em função do EB, EP, como está colocado aqui. No caso do SK binário, ela vai ser parecido com o on-off. A gente pode usar as expressões lá que foram obtidas na on-off. Você tem um pulso para transmitir 1, um pulso para transmitir o 0. Né? O limiar ótimo ele vai ser a energia do 1 sobre o 2. E se também a condição aqui for válida, a energia do pulso todo vai ser igual à energia desse pulsozinho P' e T. Né? Então, a gente pode fazer isso. E ainda tem as relações em termos de energia de bit, né? Então, a gente tem aqui a expressão da probabilidade de erro, que é a expressão lá das sinalizações ortogonais. Bem, né? Tem as formas de implementação, são similares através dos filtros casados ou correlatores. E temos aqui o caso, né, da FSK, que também entra na mesma linha. O que a gente faz aqui? A gente vai ter que calcular o limiar ótimo, tem que mostrar aqui que esses pulsos eles têm a mesma energia. Então, eles têm a mesma energia. Na hora que você subtrai lá um do outro, a gente vai ter um limiar de zero. Nós vamos ter aqui, se a gente estiver considerando o P' igual a um pulso retangular, né? Se tivesse um pulso retangular, a gente tem aqui uma expressão para EPQ em função do sinc. Isso aqui, obviamente, ômega C dB maior ou igual que 1. E aqui, né, usando aqui as relações, a gente pode obter uma expressão para a energia do bit.
De forma que o que interessa para a gente aqui é uma expressão para a probabilidade de erro que está dada aqui, né? Você vê que aparece o EB e aparece um sinc e delta ômega. Delta ômega é essa variação de frequência que aparece aqui, tanto nesse pulso para menos quanto para mais aqui. Então, se você subtrai um do outro, você vai ter uma variação de frequência entre os sinais de delta ômega. Delta ômega aparece aqui, né? Então, vê que ela depende desse delta ômega aqui, nesse caso. Então, esses aqui foram exemplos aí para os sinais binários, que foi basicamente o escopo dessa disciplina. Mas a gente pode generalizar, né, essas análises para sistemas digitais hemiários. Então, quando a gente está tratando de sinais, sistemas hemiários, nós vamos ter mais de dois símbolos. Então, imagine aí um sistema em que m igual a 4, a gente vai ter 4 sinais aí para transmitir aí 2 bits para cada sinais. Então fica um pouco mais complicado definir aí as regiões de decisão e coisas do gênero. Então, para isso, a gente tem que usar uma abordagem aqui um pouco diferente, que é a representação no espaço de sinais. Então, né, que nós podemos falar sobre a representação dos espaços de sinais. A ideia é representar sinais como se fossem vetores em um hiperespaço de n dimensões, por exemplo. Então, imagina aqui que você tem um vetor, né, no espaço n-dimensional. Você pode representar esse vetor, né, como uma combinação linear de vetores unitários. Então, aqui você tem uma componente do vetor unitário, aqui é o φ1, φ2 e assim em sequência, né? De forma que você pode representar o seu vetor como uma soma de vetores unitários multiplicados aqui pelas suas componentes. Nós ainda podemos ter, né, no espaço vetorial, produto interno entre dois vetores que a gente dá aqui por uma expressão. Nós multiplicamos as componentes. Aqui a gente está tratando os casos reais, né? Caso complexo, você tem lá um conjugado que vai aparecer nesse produto. Nós temos ainda a norma de vetor, né, como sendo aqui a raiz da soma das componentes do vetor ao quadrado. Então, nós temos ainda que vetores são ortogonais se o produto interno entre os vetores é nulo. Os vetores eles são normais se a sua norma é unitária. E aqui uma base, né, para um espaço vetorial de dimensão n é formada por n vetores linearmente independentes. Se os vetores da base eles são ortonormais, a base ela é dita ser uma base ortonormal. Então nós podemos usar esses conceitos de vetores, né, em um espaço n dimensões para sinais. Então nós podemos definir um conjunto de sinais ortonormais no intervalo t pertencente aqui, um intervalo aqui definido, né, dessa forma. Então a gente está pegando aqui, definindo o produto interno entre dois sinais, dessa forma, como sendo a integral no intervalo que você está considerando, do produto do sinal pelo conjugado daquele sinal, usando a mesma ideia de um produto interno. E o que é que vai acontecer? Se esse produto interno for zero, quando esse J é diferente de K, então quando você está pegando elementos diferentes, e 1 quando você está pegando elementos iguais, você está dizendo aí que esses sinais eles são ortonormais, né? Quando eles são diferentes, eles são ortogonais. E aqui, quando se trata aqui do mesmo sinal, a norma dele vale 1. Então, ainda, né, nós temos, se o conjunto ele for completo, né, então todo o sinal ele pode ser representado aí nesse espaço. Então, nós podemos pegar um sinal qualquer e representá-lo aqui como uma soma de componentes K
multiplicado aqui pelo o sinal da base correspondente. Então, para obter essas componentes aqui, né, o que é que você faz? Você precisa integrar o sinal multiplicado aqui pela base correspondente e você terá a, o componente, né, do sinal naquela base aqui específica. Ainda, né, a partir de uma base ortonormal de sinais, produto interno e a energia de um sinal, eles podem ser relacionados com operações similares entre vetores. Então, imagine aqui que eu tenho x e y, dois sinais que podem ser representados aqui em função de uma mesma base ortonormal. O produto interno dentre esses dois sinais, ele é o que? Ele é integral, produto desses dois sinais. E, como se está se tratando aqui de uma base ortonormal, né? Esse produto interno vai ser a mesma coisa que você somar o produto das componentes. Ou seja, é a mesma coisa de que você faça, né, o produto interno entre dois vetores x e y, em que o x é formado pelas componentes xk e o y é formado pelas componentes yk. Bem, produto interno nós já temos, né? E a energia de um sinal, mesma coisa, a energia do sinal é o sinal ao quadrado, sendo integrado aqui no intervalo, e é a mesma coisa, né, de o produto interno aqui com ele mesmo, e é a mesma coisa de você ter a norma do vetor x, né, obtida a partir das componentes, ao quadrado. Então, né, se a gente quiser calcular a energia de um sinal e a gente tiver a representação vetorial de um sinal no espaço de sinais, é só a gente pegar e calcular a norma dele, né, e elevar ao quadrado. Com isso, a gente tem a energia do sinal. Nós temos aqui alguns um exemplo, né? Nós temos aqui 4 sinais e nós temos aqui uma base que é ortonormal. Como é que a gente verifica isso? Verifica aqui que eles são ortogonais. Se você pegar o produto de φ1 por φ2, vai ver que vai dar zero, porque aqui 1 multiplica por zero e aqui 1 multiplica por zero aqui. Então, a gente vai ter o produto deles vai ser zero, né? Então, são ortogonais. A norma é você pegar a integral aqui do quadrado onde ele está definido. Então, você faz a integral de 1 de 0 a 1, vai dar 1. Mesma coisa aqui, né? Então, norma dá 1, são ortogonais, então é uma base ortonormal. Como é que a gente representaria esse sinal? Bem, S1 é o quê? S1 aqui a gente tem um valor, uma unidade aqui, né? Então, eu poderia pegar e colocar aqui o φ1 nesse lugar. E aqui você tem uma amplitude de menos 0,5, que é você pegar aqui o φ2 e multiplicar aqui por menos 0,5. Então, você pegar aqui, se a gente for representação vetorial, a gente tem a componente 1 para a componente aqui do φ1, é o que está colocado aqui, e a componente menos 0,5 para a componente aqui do φ2. Então, nós associamos ao sinal S1 de T o vetor dado por este ponto aqui, né, com componente 1 menos 0,5. Então, aqui a gente tem esse vetor. Se a gente quiser calcular a energia desse sinal, a gente calcula aqui a norma desse vetor, comprimento elevado ao quadrado, nós teríamos a energia do sinal S1. Da mesma forma, a gente pode fazer para S2, achar, obter esse ponto. S3 a gente obtém este ponto e S4 a gente obtém esse ponto como está colocado. Então, observe que nós temos aqui um conjunto de 4 sinais representados aqui no espaço de sinais em função dessa base ortonormal. Então, aqui a gente tem um eixo que está representando esse sinal φ1 e um eixo que está representando o sinal φ2. E a gente chama esses pontos de uma constelação de
4 sinais. Bem, representar sinal é simples, né? A gente pode achar uma base ortonormal usando um procedimento chamado de procedimento Schmidt. Normalmente ele está nos apêndices dos livros. Para representar o ruído é um pouco mais, a gente careceria de umas bases teóricas mais fortes, né? Mas isso daí não é problema, e se tratando de um ruído branco, né? A gente pode da teoria lá de processos aleatórios, quem tem uma condição tem que ser satisfeita, e o ruído branco ele satisfaz essa condição, né? Ela verifica essa condição. Então, se ele verifica essa condição, quer dizer que a gente pode representar o ruído na base de sinais. Então, se você escolher uma base lá para os seus sinais, uma base de sinais I de T, ela vai ser suficiente para você representar o ruído. Como é que você calcula lá a representação do ruído? Você vai fazer da mesma forma, né? Se o seu sinal você representou em função da base, em função de um conjunto de componentes, o seu ruído também você vai representá-lo em função da mesma base, né? Então a gente receberia sinal mais ruído, e você poderia representar tanto o sinal quanto o ruído na base ortonormal que você quer. Então, o que é que você vai receber? Você vai receber, na realidade, um vetor com componentes y de k, que ele vai ter uma partezinha que é do sinal e uma partezinha que é do ruído, né? Então, a gente teria isso daí, né? Então, o sinal que você mandou é determinístico, mas o ruído é aleatório. Então, na realidade, né, o que você vai estar recebendo vai ser um conjunto de um vetor de variáveis aleatórias, e o receptor ele vai ter que decidir, baseado no vetor que você recebeu, né, se foi mandado lá o sinal lá que você quer. Então, o que você vai receber, na realidade, vai ser uma coisa parecida. Tá aí, né? Você teria uma nuvenzinha aleatória, é, tendo em conta aí essa natureza aleatória do ruído, né? Então, você mandou aí 4 sinais, por exemplo, e esses sinais eles foram adicionados com ruído, então você teria 4 nuvenzinhas lá correspondentes ao sinal mais o ruído. Então, essa parte aqui final foi só para dar uma ideia para vocês como é representado aí o espaço de sinais, como é que as comunicações digitais elas podem ser visualizadas em contextos mais complexos, mas o caso que realmente a gente abordou aqui realmente foi os sistemas binários, né? Mas em estudos posteriores, vocês poderão ter contato aí com essas definições de espaços de sinais e regiões de decisão e expressões mais sofisticadas para o cálculo da probabilidade de erro de símbolo e probabilidade de erro de. Então, é isso.